Como fazer um bom feedback? E olha, gente, quero dizer para vocês que o feedback, ele não é, ou não deve ser, só aquela conversa chata de final de ano, ou de final de trimestre, semestre ou ano, em que você fica ali uma hora ressuscitando problemas, coisas que já passaram e que a gente não vai conseguir resolver mais. O processo de feedback, ele começa muito antes dessa conversa ou de algumas conversas que são aí costumeiramente feitas. Eu quero te dizer que o processo de feedback, ele é a ferramenta central para o desenvolvimento de qualquer equipe e para se estabelecer como uma liderança forte, uma liderança admirada, uma liderança coerente e uma liderança com uma preocupação genuína de desenvolver as pessoas da sua equipe. Bom, eu falo com líderes que têm realmente interesse, o interesse genuíno de, através das suas relações profissionais com o seu pessoal, com seus liderados, trabalhem o desenvolvimento das pessoas e o seu próprio, né? Então, o processo de feedback, começa muito antes da conversa. Ele precisa ser o quê? Ele precisa ser planejado. Então, aqui hoje, eu te convido a pensar. Você já planejou? Você sabe planejar um feedback? A gente vai conversar sobre isso e essa oportunidade, a gente vai falar com você, líder, que tem um interesse real em desenvolver a si mesmo, a sua equipe, né, através do comportamento e de habilidades que podem ser aprendidas, que podem ser melhoradas, habilidades técnicas, né, para que o trabalho seja, para que o resultado seja realizado, ok? Bom, agora se você é aquele líder que gosta ali de ficar na mesmice, que não quer sair da zona de conforto, que não tem preocupação em desenvolver o seu pessoal ou que não se sente responsável, aí eu acho que você não vai gostar do meu conteúdo, porque eu vou fazer com que você se confronte, que você realmente se questione se o que você está fazendo, né, da forma com que você hoje trabalha, o envolvimento que você tem com a sua equipe, realmente você está assumindo o seu papel enquanto liderança. Por isso que a gente comenta, né, que existem líderes e existem pessoas que são chefes, né, porque elas não estão ali preocupadas com o desenvolvimento das pessoas, mas elas estão mais preocupadas com os seus próprios resultados. Então, eu acho que se você quiser se desenvolver, aqui vai ser um bom lugar para você ouvir coisas que talvez você não goste muito no início, mas que depois vai te fazer, se colocado em prática, vai te fazer um grande bem e um bem para as pessoas que estão aí no seu, que você é responsável, né? Que são pessoas da sua equipe. Bom, como que a gente pode trazer algo para validar essa questão de que o feedback é um processo central da liderança de desenvolvimento de pessoas. Quando a gente planeja um feedback, quando a gente dá feedback, a gente está trabalhando as duas partes. Eu, enquanto faço o feedback, e o meu liderado que recebe o feedback. Não é uma via de uma mão, é uma via de mão dupla, onde eu trabalho, né, um feedback, eu pontuo coisas que já passaram, e por isso que a gente fala que não pode ser aquela reunião chata, né, que acontece uma vez no ano, ou poucas vezes no ano, porque uma vez que tem algo que está fora do que foi planejado, do que foi acordado, né, do que foi combinado entre as partes, o feedback, para ele funcionar, né, para ele cumprir o papel dele, precisa ser imediato e precisa ser frequente. E por isso, ele precisa ser bem planejado, ele precisa estabelecer acordos, ou seja, você precisa conversar com as pessoas da sua equipe, você precisa definir acordos com a sua equipe, né, estabelecer prazos para que esse processo, né, não seja assim um processo de, vamos dizer assim, de chamar a atenção, né, de dar bronca, mas que de pontuar e que seja uma coisa fácil de ser feita, porque já foi combinada e você está ali trabalhando como orientador e não como alguém carrasco que fica ali reclamando, isso aqui não ficou bem, isso aqui não ficou... Né? E muitas vezes até sem acompanhar, a pessoa acaba, né, a liderança acaba reclamando sem acompanhar, porque acha que algo não foi feito da forma que ele faria. E os acordos, eles servem para isso, né? Então, o processo de feedback,
ele é feito através de objetivos, de coisas construídas a quatro mãos, né? Metas construídas a quatro mãos, para que no dia a dia o feedback aconteça de maneira imediata, frequente, para que vocês cheguem ao destino, né, com muito mais facilidade, que chegue ali ao resultado, né, o objetivo que se espera, de uma forma mais alegre, de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil e de uma forma mais planejada. Bom, prova disso, né, que a gente não sabe trabalhar muito bem ainda o feedback, né, e que a gente tem muita oportunidade, as lideranças, principalmente as lideranças de médio comando, tem muita oportunidade de desenvolvimento. Por quê? Porque no Brasil a gente tem aí uma predominância da liderança autocrática, ou seja, é uma liderança que mais impõe, né, que comanda e controla, do que realmente facilita, do que realmente orienta, do que realmente dá o caminho, né? Então é mais aquela liderança diretiva que tem que orienta de uma forma específica, que quer que o profissional faça da forma que ele faria, ou seja, não considera muito lá os valores pessoais, a experiência que os profissionais têm, e acaba sendo ali uma relação mais assim de chefia mesmo, né? Uma relação mais chata, uma coisa mais, vamos dizer assim, arrastada. E eu quero que você aprenda a conviver com seus liderados, com os profissionais do seu time, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, de uma forma que vocês atinjam os resultados, atinjam os objetivos, e que seja gostoso, que vocês tenham, que vocês celebrem, e não que fique aquela coisa de cobrança, né? A gente sabe também que 85% das pessoas, quando perguntadas, elas não se demitem das empresas que elas trabalham, mas elas se demitem dos chefes, né? Isso é um dado que eu trago bastante, porque é uma coisa que a gente fala diretamente sobre a liderança. E aí a gente tem aí alguns principais motivos. O primeiro deles qual é? O primeiro deles é a baixa produtividade, né? O baixo desempenho. E aí, o que nós dizemos, né? Que quando isso acontece, quando o resultado ele não é atingido, ele está abaixo do esperado, a responsabilidade é direta do líder. Por quê? Porque a gente pressupõe que a liderança ela não orientou, ela não trouxe de maneira clara quais eram os objetivos e nem alinhou com o profissional como fazer, né? Então ela não investiu tempo, ela realmente não se planejou, não fez acordos, e por isso a consequência é de que, e justamente por a gente ter uma tendência mais de comando e controle, que é a liderança autocrática, acaba que a responsabilidade, ela precisa ser quer dizer, ela é do líder, e o líder precisa puxar essa responsabilidade para si, porque não é do liderado. Né? Se a coisa não aconteceu ao longo de um período, e você é responsável por uma equipe, e o seu principal recurso são as pessoas, o resultado de baixa qualidade ou abaixo da expectativa é de responsabilidade direta do líder. E para você se desenvolver, líder, você precisa assumir essa responsabilidade, ok? Bom, então vamos falar um pouquinho de quais são aí as outras, né? Os outros motivos de demissão no Brasil. Em segundo lugar, falta aderência à cultura. O que é isso? Bom, se eu não me adequo à cultura da empresa, existem dois motivos, né? Ou realmente porque eu estou completamente fora, os meus valores são diferentes, né? Eu estou numa empresa conservadora e eu sou uma pessoa vanguardista, por exemplo, né? Moderna. Ou, de fato, a minha liderança não me orientou em relação à missão, os valores e a visão, a missão e os valores da empresa. Ou seja, o liderado ele tem dificuldade de aderir à cultura da empresa porque sequer ele foi informado ou treinado. A gente percebe muitas pessoas que, nas corporações, a gente percebe pessoas chegando nas empresas e normalmente elas precisam fazer ali, né, uma adaptação ali com o RH, faz ali umas boas-vindas, tem uma semana falando, alguns dias falando sobre como são os processos, as áreas, a empresa sendo apresentada. Mas muitas vezes, as pessoas que entram nas empresas, elas sequer conseguem fazer esse período adaptativo.
e a responsabilidade de quem é, né? Ou uma urgência da área que contratou porque alguém foi demitido ou porque alguém pediu demissão. Ou seja, tem aí no fundo, tem uma falta de organização e administração da liderança. É ou não é, líder? Por mais incômodo que seja ouvir isso, a gente precisa assumir que muitas vezes a gente não prepara bem a nossa equipe, as pessoas que estão, os integrantes da nossa equipe, porque falta planejamento. Às vezes um desleixo, às vezes aí uma falta de tomar a responsabilidade para si. Então, eu estou aqui dando umas cutucadas porque é muito importante. Planejamento na liderança é um dos pilares para que os seus resultados aconteçam, para que você de fato assuma, né, toma posse da liderança e faça realmente diferente, né, faça diferença na vida das pessoas, ajude as pessoas a se desenvolverem, porque esse é o papel da liderança. Bom, o terceiro caso é de relacionamento ruim com a equipe, com o time, ou com o próprio time, ou com as outras áreas, e daí, mais uma vez, a responsabilidade de um bom relacionamento de partida é da liderança, né? E, claro, tem pessoas que são difíceis de lidar, sim, mas tudo é uma questão de conversar, é uma questão de compreender, e se a pessoa tem problema de relacionamento, normalmente a entrevista ou as entrevistas, elas servem para a gente identificar isso. Então, líder, olho nisso, porque é muito importante. Não vai fazer uma contratação porque você está desesperado, né? Realmente avalie aquela pessoa que você está ali conversando, e se você tiver dúvida, se ficar alguma coisinha ali no ar, olha, eu sugiro que você faça uma nova entrevista, que você faça uma nova conversa, que você tire dúvidas com as pessoas de RH que têm experiência, peça uma segunda opinião para você não fazer uma contratação de uma pessoa que tenha dificuldade de se relacionar e que quer queira você, quer queira não, a responsabilidade disso vai cair sobre você, e é importante que você esteja preparado, né? E às vezes é melhor a gente levar mais uma semana para contratar uma pessoa do que contratar uma pessoa que não se adequa, e aí você perde o quê? Tempo, e tempo é algo precioso. E uma vez que a gente faz uma contratação inadequada, a responsabilidade é completa do líder, ok? Bom, e o quarto motivo são faltas e atrasos. Por que a pessoa falta? Por que a pessoa atrasa, né? Temos aí algumas questões. Ou é problema de caráter, de falha de caráter, e aí realmente numa situação dessas não existe nenhum processo de feedback que vá resolver, porque falha de caráter, desvio de caráter a gente não consegue resolver, né? A pessoa precisa, para ela mudar, ela precisa ver uma vantagem efetiva nisso, e não é a gente que vai convencer a pessoa de que ela tem um desvio de caráter, ela precisa identificar que isso prejudica e ela precisa mudar, mas isso eu diria para você, que enquanto liderança, não tem nem feedback para fazer. Se você percebe que é um desvio de caráter, precisa tomar uma decisão, conversar com, né, se tiver RH, conversa com o RH ou conversa com o seu gestor direto, mas resolve isso, porque uma pessoa com desvio de caráter, ela vai inclusive afetar as demais pessoas e só vai trazer problemas para a sua equipe, para os seus resultados, para a produtividade da sua equipe, e o dia a dia vai ser muito difícil, vai ser muito arrastado. E a quinta causa é a falta de empatia com a liderança. Bom, não preciso nem falar, né? No caso, se o líder ele precisa ter, ele tem o compromisso, a responsabilidade de se relacionar bem com as pessoas. E olha, você pode até estar aí incomodado ou dando risada e dizer assim, ah, mas eu acho difícil. Eu tenho um bom relacionamento com o meu liderado. E aí a minha pergunta é, você tem um bom relacionamento com o seu liderado? Ou você tem uma boa relação social com o seu liderado? Porque um bom relacionamento, ele pressupõe respeito, ele pressupõe compromisso, ele pressupõe responsabilidade, e uma pessoa que você tem um bom relacionamento, ela vai trabalhar para atingir os melhores resultados, porque ela tem uma consideração por você, né? Não é assim que a gente faz? A gente fala sobre a reciprocidade, né? Quando alguém faz algo bom pra gente, a gente não quer devolver esse bem pra ela. Então, se você é um bom líder, se você é simpático, se você tem uma atitude positiva, se você é uma pessoa planejada, se você é neutro, né? Se você conversa e desenvolve as pessoas sem, como eu posso dizer, sem que você beneficie uns e não outros, certamente você não vai ter problema de relação com as pessoas, e esse não vai ser o motivo de ninguém reclamar, né? Então, a gente
comenta desses principais motivos, né, de emissão, para a gente falar, puxa, mas então o que está falho? E isso é muito comum. Por quê? Porque a gente acaba chegando na liderança por mérito, porque viram em nós ali uma capacidade, uma atitude positiva, uma boa comunicação, né? Mas quando a gente chega na liderança, o que acontece? As pessoas não nos ensinam, a gente tem que buscar com as nossas próprias pernas, a gente precisa arregaçar a manga e, olha, trabalhar para que as coisas aconteçam. E lembrando, eu sempre gosto de falar isso e eu vou ser até cansativo em falar. Quando a gente se torna líder, você deixou de ser aquele especialista, né, de algo técnico específico. Você passou a ter como principal produto o recurso humano. E como é que você vai extrair desse recurso os melhores resultados? Né? Vamos pensar, se você é um mestre em Excel, você sabe que qualquer fórmula que você, né, quase tudo cabe no Excel. E uma pessoa não é diferente. Aliás, um ser humano é muito mais inteligente do que um Excel. Mas ela tem o quê? Ela tem sentimento, ela tem emoção e ela tem pensamento. Então ela não vai responder somente a um comando, mas ela vai responder a um bom relacionamento, ela vai responder a estímulos que você perceba que para ela são importantes. E quanto mais você envolver essas pessoas, né, através daquilo que é importante para elas, mais você vai ter a resposta e a reciprocidade delas.